O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O placar agora está 5-2 contra a validade da tese que prevê que o território só pode ser demarcado se for comprovado que os indígenas ocupavam o local quando a Constituição atual foi promulgada em 88. Paralelo a isso, houve uma movimentação no Senado para votar um projeto de marco temporal. A pauta está na Comissão de Constituição e Justiça, motivada pelo interesse da bancada ruralista. É uma discussão que envolve todos os poderes da República. Por isso, a gente vai chamar aqui agora uma dupla de repórteres, Luciana Amaral e Theo Cury, que tem as atualizações ao vivo de Brasília. Theo, eu vou começar com você, meu caro, que bom recebê-los aqui no Prime Time juntos. Eu começo com você para saber sobre a votação no Supremo. Boa noite. Vamos lá, Thaís. Boa noite para você, Luciano. Uma ótima noite para quem acompanha a gente. Esse é um julgamento que se arrasta no Supremo ao longo dos últimos anos. Desde 2021, esse julgamento começou no STF, teve algumas paralisações. Hoje foi retomado, 5-2. Vai ser continuado amanhã esse julgamento com o voto dos demais ministros. Placar em 5-2, 5 votos para derrubar a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Ou seja, 5 ministros que votaram até agora são eles Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Luiz Edson Fachin. A favor da manutenção, da validade, da constitucionalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, somente André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Um julgamento que ainda promete muito, principalmente na discussão da indenização que o Estado deve pagar a quem estava naquelas terras naquele momento, mas isso é um papo para a gente começar a acompanhar com mais atenção a partir de amanhã. E aí, Luciano, importante a gente ver que esse julgamento no Supremo Tribunal Federal faz parte de um pacote de julgamentos que estão pautados pelo STF e que incomodam muito o Congresso Nacional, seja esse descriminalização e legalização do aborto e também da criminalização das drogas. Os congressistas reclamam da interferência do Supremo e a Luciana, melhor do que ninguém, pode contar isso pra gente. Obrigada, Theo. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. Isso mesmo, no dia a dia, nos corredores do Congresso, a gente sente que tem um debate muito grande, uma insatisfação dos congressistas com o Supremo Tribunal Federal. A gente vê realmente isso no dia a dia. Então, essa questão do marco temporal para a demarcação de terras indígenas é mais um tema aí na rota de colisão. Bem, esse projeto, então, no Senado, está na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais importantes da casa. Hoje, o relatório do senador Marcos Rogério, que é do PL, da oposição, portanto, foi lido. Ele é totalmente favorável ao marco temporal para a demarcação de terras. Ele leu, então, o relatório, mas em seguida foi concedido o pedido de vista, que é mais tempo para análise do texto. Isso é de praxe, tá? Isso normalmente sempre acontece quando a gente vê ali a votação, né, de pautas polêmicas. Bem, os governistas ainda tentaram aprovar algumas audiências públicas para tentar adiar toda essa análise, toda essa votação, mas sem sucesso. Em relação ao governo, as ministras Marina Silva, do Meio Ambiente, e a Sônia Guajajara, dos povos indígenas, já têm conversado com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, tentando dar uma acalmada nessa análise, pedindo também mudanças no texto. Engraçado, Theo, isso que você falou, inclusive, sobre a questão da indenização, né? Essa questão chegou a ser cogitada de ser incluída no projeto lá no Senado, de se ampliar a indenização, não só pela terra nua, mas também pelas benfeitorias feitas na terra, né, que eventualmente pode ser demarcada. Isso foi cogitado pela senadora Soraya Tronic, ela que era relatora desse projeto na Comissão de Agricultura do Senado, a comissão onde estava o texto anteriormente. No entanto, ela acabou optando por não colocar esse assunto no projeto, porque ela realmente viu que ia ter muita resistência, ia dar mais confusão, mais polêmica ainda do que já está dando, então ela resolveu deixar de fora. Esse texto no Senado está exatamente igual foi aprovado na Câmara dos Deputados, porque
os ruralistas têm pressa para aprovar esse projeto. Eles querem aprovar o projeto antes do Supremo tomar uma decisão. E da maneira deles. Isso é importante, Thaís, porque esse julgamento, e obviamente quem nos acompanha também, esse julgamento no Supremo, ele tem repercussão geral reconhecida. O que é esse palavrão? O que o Supremo definir nesse julgamento vai servir para todos os outros casos na Justiça que tratam sobre demarcação de terras indígenas. Vai ser um paradigma, vai servir para todos esses casos. Então, qual que é a briga, entre aspas, né? Qual que é essa queda de braço? O Supremo tem o tempo dele, o Congresso não quer que a palavra final seja do Supremo, que, de acordo com os congressistas, está roubando uma atribuição do Legislativo. Eu ia falar exatamente isso, Theo, que é uma corrida contra o tempo para saber quem exatamente vai sair ganhando com a decisão final sobre isso. Tem repercussões gerais no Brasil inteiro, do ponto de vista social, claro, mas econômico também. Do campo do judiciário, uma chance de judicialização muito grande com relação às indenizações. E é bom contar com vocês aqui, essa dupla preenchendo a tela do Prime Time hoje. Obrigada, meninos. Até já. Vamos trocar de tela, vamos trazer a Thaís Arbex aqui conosco, porque Thaís e o Caio Junqueira também. Thaís, o voto do Dias Toffoli abriu muitas discussões no Supremo, mas acaba vindo também com um certo puxão de orelha e determinação de prazo para o Congresso pensar numa possível regulamentação de exploração de recursos naturais, que é uma outra briga importante. Sim, Thaís, o que aconteceu? Esse julgamento, além da questão principal de ser ou não favorável ao marco temporal, ele tem outras discussões paralelas tão importantes quanto. Theo e Luciana nos detalhavam aí a respeito da indenização, mas esse ponto, essa tese trazida pelo ministro Dias Toffoli, ela fala sobre a regulamentação do uso dos recursos naturais pelos povos indígenas. E o que é interessante, Thaís? O interessante é que isso está na Constituição. O que Dias Toffoli diz? Diz que esse trecho que está na Constituição está lá, está posto de maneira clara que há 35 anos deveria ter sido regulamentado e até agora não foi. Então, o que ele estabelece um prazo para que o Congresso Nacional faça, sim, essa regulamentação. Dias Toffoli, além disso, elenca ali uma série de premissas a serem seguidas pelo Congresso Nacional para regulamentar esse uso. E aí, eu fui tentar entender se a maioria do Supremo deve acatar essa tese de Dias Toffoli, e a tendência é que sim, é que essa tese também seja aprovada junto nesse julgamento do marco temporal, Thaís. A gente ouviu agora há pouco a Luciana falar do interesse da bancada ruralista, né, que é uma das mais interessadas e tem uma preocupação. E o que você traz da bancada ruralista como reação a esse projeto? Bom, Thaís, hoje um dos projetos relacionados ao tema acabou tendo a votação adiada após um pedido de vistas na Comissão de Constituição e Justiça. A Luciana, nossa repórter lá em Brasília, disse isso. Em linhas gerais, vamos dizer que esse universo ruralista, rural, agrário, agronegócio, eles estão primeiro esperando acabar o julgamento, né? Muito embora está caminhando aí contra a tese ruralista, ainda tem ali, pode ter uma virada, claro, mas tem uma tendência, sim, dos ruralistas perderem no Supremo Tribunal Federal. E não se trata, assim, de preto no branco, né? Não se trata de ganhar ou perder, depende muito da modelação do que virá. E aí eu estou entrando em uma seara que é a tese que vem sendo adotada por outros ministros, que é a tese do ministro Alexandre de Moraes, do direito à indenização, né? Que é uma tese que os ruralistas até acatam, né? Até aceitam, de certa maneira até gostam, mas aí entram muitas outras questões decorrentes disso, porque, por exemplo, de quanto será a indenização? A quem cabe a indenização? A União ou aos estados? Essa indenização, em muitos casos, ela já prescreveu ou não? Né? Hoje eu estava conversando com advogados que estão também monitorando, né? Advogados das entidades rurais. Por exemplo, você tem, no primeiro mandato do presidente Lula, teve muita desapropriação para a criação de unidades de conservação pela então ministra do Meio Ambiente, que é a atual também, a Marina Silva. E ali, em diversas situações, no decorrer do tempo, a jurisprudência entendeu que não caberia direito à indenização, porque em muitas situações prescreveu o prazo
para que elas fossem concedidas. Então, tem um receio grande de que isso ocorra também. Além da indenização não ser imediata, dela não ser prévia, dela não ser justa. Então, tem os ruralistas, de uma maneira geral, para além de Congresso Nacional, mas eu digo esse universo todo dos ruralistas, observando com atenção, esperando ver o que vai sair. E, às vezes, por mais que acabe amanhã, por mais que forme a maioria, depois tem que ver como vai ser o acordo, tem que ver se vai ter alguma modelagem, alguma modulação, principalmente sobre essa questão da indenização. Em Minas Gerais, precisa esperar, só termina quando acaba, né? Precisa esperar terminar para ver qual será a atuação. Mas, muito provavelmente, né, a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, eu, pelo menos, considero a bancada mais organizada e estruturada do Congresso Nacional. De todos os grupos de interesse que atuam ali no Congresso, a FPA é muito forte e muito organizada. Então, estão esperando terminar, muito provavelmente, penso que deve sim haver uma reação legislativa, até como a Luciana estava falando. Não, o que você acabou de descrever aqui é exatamente a fonte de preocupação para o excesso de judicialização, porque o diabo mora nos parâmetros, né? De vez em quando nos detalhes também, ou na maioria das vezes. Dupla, obrigada. Até já.